Muito boa noite, com a alegria que nós aqui nos encontramos, né? Hoje, dia de Natal, pelo menos no calendário aí da Terra, né, do mundo cristão, o Natal de Jesus. Então, Jesus para nós espíritas, né, é aquela figura maior, né, aquele espírito mais evoluído que veio entre nós. E com isso, tá lá que Kardec, quando pergunta, né, qual o espírito mais evoluído, foi vede Jesus. Então, procure os ensinamentos de Jesus. Então, o espiritismo todo é pautado no cristianismo. Tem gente que acha, lá na doutrina espírita eles não estudam Jesus. Estudamos Jesus, sim, através do Evangelho e também de parte, né, das leis morais no Livro dos Espíritos. Então, temos, sim, esse carinho por esse espírito maior que reencarnou aqui na Terra, que deixou o seu legado de amor. Isso é muito importante nós estarmos atentos a isso, porque se a gente hoje seguisse os 10 mandamentos, o mundo estaria muito melhor. Se nós seguíssemos a segunda revelação de Deus para nós, né, que seria o Evangelho de Jesus, não teríamos problemas na Terra. Então veio a terceira revelação, que é a doutrina espírita, para dar mais uma balançada na humanidade, chamando a atenção, né, para o cristianismo e mostrando de uma forma assim muito lúcida, muito clara, os ensinos do Mestre Jesus. Então a gente tem que realmente reverenciar esse espírito com carinho e agradecimento, né, por tudo que deixou aqui no nosso planeta Terra, né? Então vamos nesse domingo, né, que todos os lares, de um modo geral, estão lembrando. Alguns, não sei, não julgando os outros, às vezes nem lembram do aniversariante, né? Então a gente tem que ter cada um faz, né? Acha o que faz, o que acha certo, mas a gente sempre tem que lembrar do aniversariante para realmente ter sentido o Natal, né? Porque comemorar o Natal, por quê? Porque alguém nasceu nesse dia. E nós temos que reverenciar Jesus, né, como aquele mestre maior. Então vamos, né, depois desse preâmbulozinho aí, vamos fazer a nossa prece e passar para Valéria, que será a palestrante da noite. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos aproveitar os ensinamentos da noite, procurando, de alguma forma, vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos, né? Vamos aproveitar mais uma oportunidade, né, da gente estudar, da gente conhecer um pouco mais dos ensinamentos, né, que os espíritos vieram nos trazer exatamente para isso, para nos ajudar, para nos facilitar, né, na compreensão e principalmente nos estimular à prática, né, do que Jesus nos trouxe, porque foi realmente o espírito mais puro que já esteve aqui. Claro que foi um espírito como todos nós, criado simples e ignorante, mas quando veio em missão aqui na Terra, já era um espírito preparado, já era um espírito evoluído, que tinha toda capacidade e teve de nos exemplificar, de nos mostrar, de nos trazer aí esse roteiro, né, para a gente seguir, para a gente ser um pouco mais feliz, para a gente conseguir vencer as nossas dificuldades, porque ele sabia bem, porque ele já tinha também como espírito, criado por Deus, filho de Deus, passado por todo o aprendizado e já tinha capacidade de vir e veio para nos ensinar, né, para nos mostrar como é que a gente tem que fazer. E aí a gente vai vendo, né, com a doutrina espírita, que a gente encarna, né, qual é a finalidade da nossa encarnação? Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Né, hoje a gente está no dia 25 de dezembro de 2016, encarnado no planeta Terra. E, afinal de contas, para quê? Por quê? O que nós estamos fazendo aqui?
Para que a gente veio para cá? Né? Então a gente sabe que a finalidade da encarnação é o nosso crescimento espiritual, é a nossa caminhada evolutiva, que também começa, né, com nós fomos criados também simples e ignorantes, e vamos caminhar para todos, sem exceção, atingir essa perfeição. Mas aí o caminho é individual, e a gente tem que aproveitar, né, essas oportunidades, essa vinda, não só de Jesus, que foi o maior, mas todo o tempo a gente tem espíritos, né, que vêm, que encarnam com essa missão de nos auxiliar. Para que a gente tenha realmente caminho, né, com passos mais firmes, que a gente compreenda o porquê das coisas. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre há muitas moradas na casa do Pai, sobre a Terra, por que a Terra é assim, por que as coisas acontecem, por que tantas dificuldades nós temos e a gente vê, né, nós vamos falar um pouquinho disso. E aí a gente vai começar o nosso estudo da noite de hoje no Livro dos Espíritos, onde Kardec, na questão 172, que aí vai tratar, está no capítulo aqui 4º, que fala da pluralidade das existências, né, que fala da reencarnação, e o item que fala da encarnação nos diferentes mundos. A questão é a 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Aí a gente já começa, né, a prestar um pouco de atenção, porque ele nos diz, é claro, né, nós não somos, o planeta Terra não é o único. Né? Uma dos fundamentos da doutrina espírita é esse, a pluralidade dos mundos habitados. Quando Jesus falava muitas moradas na casa de meu Pai, ele se referia a isso. E esses mundos, muitos semelhantes à Terra, outros mais atrasados, outros mais adiantados, são essas moradas, são as escolas onde nós vamos frequentar, onde nós vamos ser matriculados para poder evoluir, né? No contato com os nossos semelhantes, nos que nos fazem bem, e nos que a gente tem, com as pessoas com quem a gente tem dificuldade em lidar. E aí está o aprendizado. Então essas moradas são as escolas. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai sendo matriculado, vai encarnando em determinada escola, que é, né, o globo, semelhante ou diferente. Né? Então, são vários planetas que a gente vai reencarnando. Né? Questão 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? E aí vem a resposta. Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Então, nós podemos estar aqui já, não tem como a gente saber, eu estou na minha 10ª encarnação aqui na Terra. Isso a gente não tem como mensurar, nem como ter essa certeza. Mas que a gente já teve aqui com certeza. Né? Numa outra época, num outro corpo, numa outra nacionalidade, né? Até numa constituição física diferente. Porque a gente não vai reencarnar sempre como mulher ou vai reencarnar sempre como homem. Claro que não. Né? O espírito, para evoluir, passa por muitas experiências aqui na Terra. Então, nós vamos evoluir, reencarnar em situações diversas. Ora com pobres, ora com a riqueza, ora numa determinada religião, entendendo as coisas de uma outra forma. E é dessa maneira que a gente vai adquirindo essa experiência, que a gente vai adquirindo conhecimento. A gente erra muito e aí volta, né? A gente reencarna para poder ver se a gente dá uma ajeitadinha nas coisas, se a gente faz de uma forma melhor. Mas a gente já passou por aqui várias vezes. E certamente vamos passar mais algumas. Até que seja necessário e até que a gente mereça, pelo nosso aperfeiçoamento, estar numa morada mais adiantada. Isso depende de nós. Depende do nosso trabalho, depende do nosso esforço. Então, se hoje a gente está achando ruim o planeta,
ele é necessário para nós. Porque nós somos espíritos que precisamos estar nessa escola. Porque a gente acha muito ruim, né, as coisas, o panorama, o contexto do mundo, mas nós temos que trabalhar. Trabalhar o quê? O nosso espírito, para que a gente se melhore. Porque a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. A gente não pode querer a mudança, e é isso que a gente faz. A gente quer a mudança, a gente quer ver um mundo de paz, mas o que nós estamos fazendo no nosso mundo interior para que o mundo seja diferente? Esse é o questionamento, não é esperar que o mundo, que o exterior mude, que o mundo seja pacífico, de paz, não. Nós temos que começar essa mudança em nós, no nosso trabalho íntimo, no nosso esforço em melhorar, porque não adianta a gente querer viver num mundo de paz se a gente não promove a paz. Não promove a paz nos nossos pensamentos, não promove a paz nos nossos sentimentos, né? Então é uma coisa incoerente. Aí vem o trabalho de cada um de nós, né? Seguindo aqui, 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. E isso a ciência mostra o tempo todo. Só igual à Terra são bilhões de planetas semelhantes à Terra, que é um planeta de provas e expiações, né? Então não precisa passar por todos, porque isso aí não ia ter fim, porque muitos planetas têm a mesma classificação. E aí eles continuam, 177A. Como então explicar a pluralidade de suas existências num mesmo globo? Eles podem ali se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência, como a gente já falou. Então, a gente, no mesmo globo, pode passar por N situações, N circunstâncias, N provas, N expiações, que vão proporcionar esse crescimento para todos nós. Então, não precisa a gente estar sempre em casa. Não, a gente vai aprender. Enquanto a gente estiver aqui, e aqui a gente tiver que aprender as lições, as tarefas, enquanto a gente não passar, né, de ano, a gente não fizer as nossas lições, nós vamos ficar repetindo de ano. É exatamente como uma escola. Se a gente não acompanha, né, a gente fica um pouco para trás, a gente fica um pouco estacionário, mas a gente vai ter uma outra oportunidade de seguir em frente. E aí, agora a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, onde eles vão falar sobre, os Espíritos vão nos trazer esses esclarecimentos aí. Há muitas moradas na casa de meu pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então aqui, né, a gente observa que o grau da nossa elevação espiritual é que vai determinar em qual planeta nós vamos encarnar. Não é um planeta que é de provas e expiações, é um planeta de regenerações que vai determinar que a gente vá ou não para lá. É a nossa evolução, é o grau em que nós estamos como espíritos que determina. Se nós estamos ainda muito orgulhosos, muito egoístas, para onde que nós vamos? Qual será a morada, né, que nós vamos encarnar? Vamos ver se alguém é capaz de adivinhar. Trazer o nosso querido globinho para cá. Vamos nos situar, né? Porque, afinal de contas, agora, no momento, é aqui que nós estamos, né? Então, é para cá. É como um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque é exatamente aqui que vão estar as condições, as oportunidades de crescimento. Então, não adianta a gente querer ir para um planeta superior se nós ainda não somos superiores. Se nós não atingimos esse grau ainda de evolução. Aqui é o lugar certo onde nós estamos. Não tem nada errado nem fora do lugar. Esse é o lugar certo para nós nesse momento.
Temos que aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo. Ninguém está aqui para ser castigado, ninguém está aqui para ser punido, não. Muito pelo contrário. Nós estamos com as oportunidades certas para poder evoluir, para poder crescer. E aí, continuando aqui, vamos agora ao item 4. As diferentes categorias de mundos habitados. E aqui eles vão trazer um pequeno resumo, né, desses planetas aí, que a gente tem essas categorias de mundos habitados. Aí eles fazem uma divisão de uma forma didática para que a gente possa compreender. Aí vem lá, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A gente vai observando a escala, né, dos mundos. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque ali vive o homem a braços com tantas misérias. Então a gente vai vendo que se a gente está achando que a coisa hoje está ruim, já foi pior. Porque nós já passamos por planetas primitivos, né? Onde a gente viu aqui, ó, em mundos primitivos. Onde esses mundos são destinados às primeiras encarnações nossas, como espíritos. Né? Onde as paixões são muito mais evidentes. Né? Há muita ainda dificuldade. Nós já vivemos num planeta de provas e expiações. Nós já evoluímos. Nós já estamos aqui hoje, mas já foi pior. E é claro que se a gente faz uma autoanálise, a gente sabe que os instintos, que as paixões ainda estão acima das nossas virtudes. Né? E isso, num primeiro momento, causa um desconforto, causa um incômodo, mas é importante que a gente saiba disso. É importante que a gente se situe e a gente saiba. Porque se a gente não admite, a gente não compreende o nosso estado evolutivo, não se aceita realmente egoísta, orgulhoso, a gente nunca vai admitir. A gente precisa compreender esse estado de coisas e compreender aonde nós estamos aí situados para que a gente evolua, para que a gente faça um esforço, para que a gente foque ali aonde é necessário o crescimento espiritual. Cada um de nós sabe, né, da nossa maior dificuldade, o que é o motivo da nossa queda. Nós sabemos. E as pessoas querem muito, né? Tem muita curiosidade, às vezes, de saber, fazer regressão. Eu queria tanto saber o que eu fui numa vida passada. E aí, nós, como espíritas, como estudiosos, não recomendamos esse tipo de coisa. Porque o esquecimento do passado é uma bênção. Se está esquecido, tem que ficar esquecido. Por quê? Porque quando nós voltamos para cá, quando a gente nasce, a gente tem uma nova oportunidade de recomeçar. E muitas vezes o conhecimento desse passado, com as pessoas que nós novamente estamos convivendo, pode ser muito prejudicial. Porque nós já vamos lidar com aquela pessoa com uma reserva, já sabendo do nosso passado. E muitas vezes nós não vamos gostar do que nós vamos descobrir a nosso respeito. E para isso não precisa fazer regressão. Basta que a gente se olhe, a gente sabe exatamente onde a gente tem que melhorar. A gente sabe. É só uma questão de ser sincero e honesto com a gente, né? A gente não sabe. Se a gente lá no fundo, não precisa confessar para ninguém não, porque a gente não gosta nem de admitir isso para nós mesmos. Mas a gente sabe aonde precisa, a gente sabe quais são as nossas más tendências, a gente sabe o que é o escândalo, o que nos fascina, aonde é o motivo da nossa queda e aonde pode ser, se nós formos invigilantes. Então a gente sabe, a gente tem que estar muito atento, né, a esses detalhes. Não precisa fazer regressão, a gente sabe, não precisa saber dos detalhes. Já não sabendo, às vezes a gente não dá conta. Imagina se a gente ficar, né, com essa curiosidade, sabendo muitos detalhes. Realmente, isso é muito prejudicial. Então, a gente sabe
Aqui eles nos dão essa, né, vamos lá, mundos primitivos, mundo de provas e expiações, de regeneração, e mundos aí exclusivamente onde reina o bem. Olha que beleza a gente saber disso. E como a gente faz para chegar lá? Passando aqui, estando nessa escola, aprendendo as lições. E passo a passo nós vamos um dia estar num planeta melhor. Olha que coisa boa. E depende de quem? Depende de nós. Olha que informação boa. Mas também é uma informação que requer de nós o esforço, requer de nós a responsabilidade. Porque é muito bom a gente conhecer isso, mas o conhecimento não basta. Conhecer é importante, mas transformar esse conhecimento em sabedoria, aí sim, né? Aí que uma pessoa se torna sábia. É conseguir transformar o conhecimento na prática. É a vivência da doutrina espírita no nosso dia a dia, nas nossas relações, né? E esse é um grande desafio que cada um de nós tem, dentro da sua família, dentro do ambiente familiar, no convívio com as outras pessoas. E não tem outra forma, é exatamente a maneira certa da gente poder crescer, da gente poder evoluir. Não tem como a gente fugir disso, né? É uma regra. E aí a gente continua aqui falando no item 6, exatamente. A destinação da Terra, né? A causa das misérias humanas. Agora vamos falar especificamente do que nós conhecemos e da onde nós estamos hoje, nesse momento, encarnados. Muitos se admiram de que na Terra haja tantas maldades e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos a que de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Olha só, não é a Terra, planeta, que nos faz ser egoístas, não. Somos nós, espíritos, que na nossa caminhada ainda temos que vencer essas paixões que vão vir para cá, vão ser matriculados nessa escola. Não é a Terra, não é a matéria que nos influencia, não. Somos nós, espíritos, que vamos ser atraídos para cá, porque estamos apegados. E isso nós estamos falando não só de uma população encarnada, que nós estamos aqui, aproximadamente, já deve estar beirando aí quase uns 7 bilhões, né, 6,5, de habitantes encarnados. Nós estamos também nos referindo a toda uma população desencarnada, que também é da Terra, que também tem os seus apegos, que também tem os seus interesses. E essa relação, né, que nós temos entre encarnados e desencarnados, ela acontece aqui, porque tem muitos espíritos aqui, uma quantidade muito maior de encarnado. E nós, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, exercemos influência também nessa população desencarnada e vice-versa. Essa população desencarnada também convive conosco, também tem interesses materiais. E a gente já viu aqui que classificação é a Terra, é um planeta ainda inferior. Planeta onde o mal prevalece. E às vezes a gente se choca, né, com tudo que a gente vê e realmente... nós nos chocamos, nós nos sensibilizamos. O que acontece hoje, a grande diferença é que as guerras, tudo isso sempre aconteceu no nosso planeta, né? O planeta sempre teve essa disputa, esse egoísmo. Só que hoje, com o avanço tecnológico, com essa tecnologia, nós sabemos o que está acontecendo nesse exato momento.
Nós temos muito mais informações do que nós tínhamos há 10 anos ou até menos. Está acontecendo e a gente está vendo acontecer. Então a gente sabe, a gente está vendo lá a guerra, a gente está vendo a situação dos refugiados e a gente se comove com isso. É claro, nós somos humanos. Hoje são eles, quem sabe nós já não passamos por essa situação e quem sabe ainda não passaremos. Então é um cenário que nos assusta, é um cenário que se a gente não tem uma compreensão, ele nos deixa atordoados. Mesmo temos, né, essas informações aí da doutrina espírita, isso nos causa choque, isso nos deixa assustados, apavorados e muitas vezes desarmonizados. Então nós temos que procurar, com o estudo, com o conhecimento que os espíritos vieram nos trazer, a gente tentar se harmonizar um pouco mais, entender que é um contexto. E se nós estamos aqui, e se a situação do nosso planeta ainda é essa, é porque a maioria de nós que estamos aqui encarnados precisa trabalhar para se aperfeiçoar. Porque se eu me proponho a isso, cada um de nós se propõe a isso, o somatório de cada um de nós vai dar um reflexo muito melhor. Né? Não é o externo, como a gente já falou, não, é o trabalho de cada um. E às vezes a gente fica numa situação que a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer mudar o mundo, mas isso é necessário para nós. Se a gente já conseguir ter consciência e mudar um pouquinho o nosso mundo interior, com certeza, nós vamos poder colaborar, nós vamos saber melhor como ajudar o outro, a se colocar no lugar do outro, a ter empatia. Né? É esse trabalho que a gente tem que fazer. Então, está tudo certinho, né? Vamos lá agora para o item 12. Vamos lá. Ó. E aí eles vêm decorrendo aqui de cada mundo, né? De regeneração, os mundos ditosos. E eles fazem uma observação aqui, ó. Entretanto, os mundos felizes, porque a gente escuta falar desses mundos felizes e acha que Deus criou esses mundos assim para beneficiar alguns espíritos. E aí eles vêm falar o seguinte: entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. É conquista. Quando nós merecemos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, automaticamente nós vamos encarnar em planetas melhores. Mas é o tempo todo eles nos falando sobre esse trabalho que é individual, que é importante. Né? Não criou um grupo de espíritos felizes e colocou lá, não. Todos que estão hoje lá, num plano superior, passaram por planos inferiores, passaram por planetas primitivos, por planetas de provas e expiações, e foram trabalhando para conquistar e merecer estar lá, né? Como nós estaremos um dia. Bom, né, a gente ouvir isso, mas é a responsabilidade, né? Aí agora eles vêm nos falar sobre mundos de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta observeis o que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida,
até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Né? É o merecimento. O tempo todo eles estão nos estimulando a isso, né? A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. E não é a situação que nós vivemos? Nós ainda estamos aí o tempo todo submetido a modificações desse planeta, dessa crosta, que se movimenta. Acabamos de ter hoje aí um terremoto no sul do Chile, 7,7. Né? O tempo todo a gente passando por essas modificações, por essas turbulências. Agora a gente começa uma época de chuva, né? Que a gente começa a ficar mais tenso, né? A gente fica mais assim, estressado, principalmente depois do que nós passamos aqui, né? Que foi a modificação geográfica aqui da nossa região. E esses abalos servem para quê? É castigo de Deus? Não. É a modificação do planeta Terra. Nós estamos aqui inseridos e temos que desenvolver as nossas inteligências para lidar com essas intempéries, que são características do planeta. O planeta também é que não está parado, estagnado, nada na natureza está parado. Tudo está em movimento. E da mesma maneira que nós estamos progredindo, os planetas também vão... Né, a matéria vai sendo transformada, vai sendo modificada. Então, nós estamos aqui para lidar com tudo isso. Para desenvolver, como eles dizem aqui, as qualidades da inteligência e do coração. Não só uma. Eles não vêm nos dizer que é necessário só de ser desenvolvido intelectualmente, conhecer as coisas, ter o conhecimento do mundo. Está conectado, isso é importante? É importante. Nós temos como fugir disso? Não, não temos mais como fugir disso. Né? É a lei do progresso se fazendo. Mas temos que desenvolver também as leis do coração. Por quê? Nós temos dificuldades de, no restante do ano, fazer o que a gente faz hoje, de reunir a família, de se esforçar para perdoar. Por que tem hora e data marcada para isso? Não. Isso tem que ser na nossa lida, porque a gente agora é envolvido por um clima, né, de esperança, de renovação, mas esse clima tem que estar com a gente o tempo todo, todos os dias, porque passa isso e vão continuar. As questões que precisamos resolver, as dificuldades que vão surgir, as relações que nós temos com o nosso próximo, que nós precisamos aprender a lidar, precisamos aprender a amar, que eu acho que é o grande desafio que nós temos, é amar. Amar o diferente, amar o que nos traz transtorno, amar o que aquela pessoa que é o instrumento de Deus na nossa vida para a gente crescer. Porque a gente tem muita dificuldade de enxergar as coisas assim, principalmente as situações difíceis e principalmente as pessoas que são... que a vida, né, oferece para a gente conviver nas mais diversas situações e que elas é que vão ser o instrumento para que a gente cresça. E, claro, crescer dói, né? Crescer dá trabalho. É igual a criança quando cresce, geralmente a criança, numa certa idade, começa a reclamar que está com dor na perna, que dá com dor. É a dor do crescimento. Crescer dói. Tanto fisicamente e principalmente espiritualmente. Evoluir. Mas nós precisamos disso. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Temos que aprender a administrar tudo que diz respeito à matéria. Administrar. E aprender a gente se desapegar. A gente fica, né, agora nessa época, Natal, é muito presente, muito isso, muito aquilo. E às vezes a gente fica tão perdido nesse mundo todo e esquece, né, da prece, esquece do amor, esquece da verdadeira comunhão que é necessária que a gente tem, às vezes, nas nossas famílias. E a gente esquece, está preocupado com a ceia, e está preocupado com o amigo oculto, com o presente, e às vezes a gente se perde aí, né?
é a matéria. Nós estamos aqui na matéria, né? Cercados por ela, encarnados e envolvidos com ela muito intimamente, né? O nosso espírito, através do nosso perispírito, está conectado célula a célula no nosso corpo. Então é uma ligação muito forte. O Zé sempre falava, né? Trilhões de células que nós temos no nosso organismo, são trilhões de ligações que nós temos com ele. Então ele exerce uma influência muito grande. E nós temos que aprender, na nossa convivência, na nossa evolução, na nossa caminhada, a ir desapegando. O espírito tem que estar acima da matéria. Mas isso não se faz de uma hora para outra. É um processo, é um exercício que a gente tem que fazer, né? Então, nós vamos agora para o item... Deixa eu ver. Falei do 15, agora vamos para o item 19. Vamos lá. Progressão dos mundos, né? E aí vem uma bela comunicação aqui desse espírito que fala o seguinte: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Isso aqui é bem interessante, porque a gente, na Gênese, a gente pode acompanhar exatamente isso que está falando aqui. Como surgiu? Porque se a gente pensar, há alguns bilhões de anos, não era assim a Terra, de forma alguma. Hoje nós temos no núcleo desse planeta uma constituição que é vulcânica, que é incandescente, que era assim. Aos poucos esse planeta foi sofrendo transformações, foi sendo resfriado, foi sendo criado, e essa substância que hoje só está no interior da Terra era o que? Era uma bola de fogo esse planeta. Era totalmente inabitável. À medida que foram ocorrendo as transformações, que a água, que tudo isso aqui se separou. A gente vê isso aí na geologia, na geografia, a gente estuda tudo isso, essa mudança. E o planeta foi se transformando para dar condições de ocorrer o processo da vida aqui. Não surgiram os dinossauros, não. Primeiro que surgiu nesse planeta foi um serzinho unicelular, que era uma única célulazinha, que foi se transformando, que foi se reproduzindo, que foi formando os corpos mais complexos. E a gente, é interessante, eu falei dos dinossauros, mas a gente acha curioso, a gente pensar que aqueles bichos enormes já viveram aqui. E que seria impossível nós convivermos com eles. Foi preciso que eles fossem extintos por um processo de meteoros, para que houvesse outra transformação e nós pudéssemos existir. Nós estamos falando de um planeta, um único planeta, que é o planeta Terra, que nós estamos hoje aqui. Então, olha quantas transformações esse planeta, esse orbe sofreu para que hoje tivessem essas condições. E são condições perfeitas. Não tem nada aqui, nenhuma lei que rege essa matéria que é equivocada.
tudo é na medida certa, tem a quantidade de oxigênio certa para a gente poder respirar, porque senão a gente não estaria aqui respirando. Tem a quantidade certa de água, é tudo perfeito, é tudo matematicamente perfeito. Porque é uma regra, tudo foi criado por Deus, nós e esse planeta também. Tudo que foi criado por Deus é para evoluir, é tudo feito para progredir. Deus não está inativo, Deus não fica perdendo tempo, não criou isso aqui para dar errado. E não ia nos criar para dar errado também, claro que não. Ele tem um propósito de amor, né? Nós temos que aprender a amar. A gente tem dentro de nós essa centelha, a gente tem dentro de nós parte desse amor divino, que a gente precisa aprender a praticar. Olha que coisa interessante. Então tudo, nada escapa. Tudo, todos os seres animados e inanimados estão submetidos a essas leis, que são leis perfeitas, que visam o bem, que visam o amor. Olha que coisa interessante. Então tudo tem a mão divina, né? A gente pode se utilizar dessa expressão, mas tudo tem isso. Tudo, toda a matéria, tudo tem um objetivo, é muita harmonia. E claro que Deus não ia errar na nossa vez, né? Ia nos mandar para cá para nos castigar. Claro que não. Nós precisamos abandonar essa ideia que nós trazemos aí de muitos séculos, que nós estamos aqui para ser punidos, que nós estamos aqui para ser castigados. Nada. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender a amar, para aprender a perdoar, para estar junto com o outro. Olha que maravilha a gente poder entender isso. Isso é bom da gente ouvir e a gente tem que se esforçar para praticar, né? Então tudo, né? Tudo aí está perfeito e hoje a gente pode estar aqui. Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa, até pela intervenção humana. Nós temos aí, né, situações, presidentes aí que foram eleitos, preocupados em se armar mais do que os dentes, né? Para ser... a gente está à beira de uma outra guerra fria aí, que a gente viu acontecer. Não sei se vai ser frio ou se vai ser quente, né? A gente nunca sabe. Mas isso aqui pode ser destruído. E aí, o que acontece? Acabou? Não. Não acabou. O planeta vai ser destruído. Nós vamos ser destruídos. Os nossos corpos vão ser destruídos. Como são todos os dias. Por um acidente, por uma doença, pela velhice. O corpo é perecível e destruído. Agora nós não. Nós somos espíritos infinitos, imortais. Então, se essa morada não estiver mais em condições de nós ficarmos, nós vamos simplesmente sair daqui e vamos para outras moradas. A gente não viu que só igual a Terra, que é um planeta de provas e expiações, tem trilhões, bilhões de terras. Lugar para a gente ir é o que não falta. Não falta. Basta que a gente, por uma simples curiosidade, olhe, né, para um céu estrelado, porque a gente pode vislumbrar um pouquinho, uma partinha do que é esse grande universo. Não vai faltar lugar para a gente encarnar. Escola não falta no universo. Então não nos preocupemos com isso. Se a gente está aqui até quando nós vamos ficar, essa deve ser a nossa preocupação. Eu tenho que aproveitar o tempo que me é dado. O que eu faço com esse tempo? O que eu estou fazendo com esses conhecimentos? É com isso que a gente tem que se preocupar. Essa é a nossa, deva ser a nossa grande preocupação, né? Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus.
Olha que interessante. É a lei do progresso. Se fazendo, se mostrando. Vai se tornar um planeta de todos? Vai, porque ele está se aperfeiçoando materialmente. E se nós aproveitarmos também todo esse processo que nós estamos envolvidos, nós também vamos evoluir. Quem sabe? Vamos retornar aqui numa condição um pouco melhor de que hoje nós nos encontramos. Repito, nós temos que ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Esse é o grande ensinamento, né? E para a gente terminar, eu vou ler aqui 2 questões que falam que está na lei do progresso, que eu tinha deixado aqui se desse tempo, como a gente ainda tem um tempinho, vamos lá, que vale a pena. Está na lei do progresso, é a 799 e a 800. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E aí os Espíritos nos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. 800. Não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Olha a resposta. Seria conhecer bem pouco os homens, pensar que por uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar e, por isso, um grande bem. Porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. É essa maneira que o Espiritismo contribui, vencendo o materialismo, nos ensinando e nos mostrando, nos comprovando quem nós somos, da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Nós nos preocupamos não só com a nossa situação ao desencarnar, mas nos preocupamos muito, né? Queremos muito saber notícias. Como é que será que está, né, aquele nosso ente querido que desencarnou? Será que ele está bem? Será que ele está sendo assistido? Será que eu posso me comunicar com ele? Será que ele está sofrendo? A gente, né, é movido. E tanto eles como nós, dependendo de como, né, eles levaram a sua vida, do entendimento que eles têm, do merecimento que eles têm, eles vão estar numa situação no plano espiritual difícil, um pouco melhor. E conosco a mesma coisa. A gente se preocupa, né? Como é que a gente vai estar? Mas o futuro, como nós vamos estar ao desencarnar, e isso a gente fala, né, como se fosse desencarnar, mas a gente nunca sabe qual é a hora da gente deixar essa matéria. A gente nunca sabe essa hora, né? Então, como nós vamos estar? Vai depender do que nós estamos fazendo hoje. Por isso se chama presente. É o presente, é o momento agora. Esse que é importante. O que foi feito, foi feito. Se nós erramos, vamos ter a oportunidade de acertar os ponteiros, de resgatar novamente com aquelas pessoas. Mas o nosso amanhã, o nosso futuro espiritual, quando desencarnarmos, ou dos nossos queridos, vai depender de como eles levaram a sua vida aqui, do entendimento que eles tinham. Por isso é importante, né, compreender tudo isso. Por isso é importante trabalhar o desapego às coisas materiais e também aos nossos queridos, né, filhos. Não são nossos. Deus está emprestando
aqueles espíritos para que convivam, para que recebam, né, uma melhor educação, uma melhor conduta, mas não são nossos. As pessoas que nós amamos não são nossa propriedade. Não são. E nós temos dificuldade também em trabalhar isso. Quando, né, se perde, quando eles retornam a um plano espiritual, muitas pessoas se desesperam. Porque meu filho, porque... Mas antes dele ser seu filho, ele era um espírito, ele era um filho de Deus que tinha a sua missão a cumprir. E nós temos que agradecer por termos podido conviver com eles, podemos ter aprendido a amá-los, e isso continua. A morte não existe. Olha como é bom a gente saber, né? A gente ter essa certeza, ter esse conhecimento, isso é tão confortante, e não é bom a gente ter conforto, ter esclarecimento, às vezes, nesse tumulto é muito bom, isso traz paz, mas nós precisamos trabalhar, fazer isso aqui ser o nosso norte, fazer a doutrina espírita entranhar mesmo no nosso espírito para que a gente coloque isso em prática. Entender é muito importante, mas é necessário a prática, então saber disso. Então vamos trabalhar o agora. Se nós estamos vivendo uma situação difícil, com uma pessoa difícil, vamos nos esforçar por compreender a outra pessoa, para ver o que ela tem a nos dizer sobre o que ela está pensando, sobre o que ela está sentindo. Não querer impor sempre a nossa vontade, porque a gente sempre acha que tem razão. A gente sempre acha que está certo e o outro é que é errado. Não é assim. Ele também pode achar que ele é o certo e nós somos os errados. E nós ficamos o tempo todo, às vezes, nas nossas relações, assim, porque fulano vai pensar isso, fulano vai pensar aquilo. O teatro, né? O teatro mental, né? Que eu conheci há pouco tempo esse termo e achei fantástico, porque é o que a gente vive, né? Aquele teatro mental, eu vou falar com você, a gente cria um teatro aqui, né? O que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, o que o outro está sentindo. E quando a gente para ouvir, não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Precisamos aprender. E isso é um grande aprendizado também. Olha quantas coisas nós temos que aprender. A gente tem alguma dúvida que ainda está numa escola? Eu não sei se alguém ainda tem alguma dúvida, né? É uma escola. Tem lições que a gente aprende com mais facilidade. Tem outras lições que vão ser mais difíceis. Mas vamos aprender. E entender isso aqui, né, é gradualmente. Né? É querer desconhecer muitos homens, achar que as coisas vão mudar. Isso não se processa nem com a gente. Né? A gente agora entra, né, nesse clima, vem outro ano, bom, uma nova oportunidade. Vamos fazer um balanço. Como foi 2016? Como eu agi? Como eu posso melhorar nas minhas relações? Como eu posso melhorar a minha forma de pensar? Né? A faxina que a gente faz na nossa casa, a gente também tem que fazer mentalmente, não só agora, sempre. É importante fazer isso para o autoconhecimento. Mas é aproveitar todo esse clima e realmente, né, alimentar essa esperança. Estamos passando por momentos de transformação? Estamos. Não só físicas, mas as maiores transformações que nós estamos passando e vamos continuar passando são as transformações morais. Está lá na Gênese. Né? A nova geração, os sinais dos tempos. Quem tem a Gênese, não perca a oportunidade de ler esse capítulo, porque é importantíssimo. São transformações morais que vão nos tirar de um lugar de acomodação, de mesmice, que vão nos tirar da zona de conforto, e isso é importante. Num primeiro momento, isso nos assusta, mas depois a gente vê como é importante a gente ser sacudido, né? Sofrer um abalo, não geográfico, não físico, mas um abalo emocional, para que a gente acorde. Então, que a gente possa aproveitar esse momento e refletir sobre o que a gente pode melhorar, em que a gente, se eu estou bem nisso, vamos continuar fazendo bem. Mas é importante que a gente faça esse tipo de coisa. Então, que a gente possa aproveitar e que em 2017 a gente esteja aqui novamente para estudar, para falar junto, para aprender, porque eu não sei mais do que ninguém. Sou uma mera aprendiz como todos nós. Né? Não tem aqui, a gente é que vem, porque, né, a casa precisa da diretoria, precisa de alguém para gerenciar, precisa de alguém para vir falar, mas todos nós somos aprendizes. Não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Né? E que a gente possa aproveitar essa joia, essa maravilha que a gente tem nas mãos para se melhorar. É um recurso que a gente tem, então que a gente saiba usá-lo
com humildade, com paciência, com resignação, e com certeza a gente vai colher bons frutos no próximo ano. Um abraço a todos, uma boa noite, um ótimo 2017. O centro continua com as suas atividades, né? A gente não fecha, porque a gente também não fecha, né? Então a gente está sempre tendo que se modificar, que trabalhar, então que a gente possa continuar juntos aí. Um grande abraço a todos e uma boa noite.